Fala, Vete! Estamos aqui no nosso sexto Journal Club e dessa vez resolvi trazer para vocês um artigo muito voltado para a área de ortopedia, especificamente para a osteossíntese de tíbia. Esse artigo discutiu três formas diferentes da gente realizar a osteossíntese de tíbia e fez um comparativo entre elas. Então vamos falar um pouquinho sobre qual seria a melhor opção para o tratamento de fraturas de tíbia. Então vamos lá. Os erros mais comuns que acontecem nas osteossíntese de tíbias em felinos acontecem devido a uma falha mecânica, o que resulta em uma deformidade valgo da tíbia. O que é isso? É igual tá nessa imagem aqui que eu tirei do próprio artigo, tá? A deformidade valgo é quando por um excesso de força a placa acaba entortando dessa forma, normalmente lateralmente, e ela causa essa deformidade e o que resulta em uma falha e a gente tem que muitas vezes reoperar esse paciente. Bom, um estudo mostrou que a utilização de pinos intramedulares com diâmetro de 1.0 é bem fininho, geralmente é o pino intramedular mais fino que a gente utiliza, né? Permitiu a colocação de parafusos bicorticais na maioria das tíbias dos felinos, que são parafusos bicorticais que atravessam a cortical cis e trans. Eles vão até o final do osso, tá? Eles passam a primeira cortical e depois atravessam também a segunda. Já quando se utiliza pinos de espessura 1,6 milímetros, normalmente só é permitido colocação de parafusos monocorticais na diáfise de tíbia. Pode ser que você consiga colocar bicortical se ele estiver muito proximal ou muito distal, mas normalmente em toda a região de diáfise você não vai conseguir. Isso porque o pino 1,6 vai ocupar mais ou menos 50% do canal medular da tíbia. Então, isso causa uma certa dúvida entre os cirurgiões. Será que na osteossíntese de tíbia dos felinos eu vou utilizar uma placa menor, mas vou colocar um pino intramedular? Ou eu devo utilizar uma placa maior e não colocar o pino intramedular? Então, esse estudo, esse artigo, veio para a gente sanar esse tipo de dúvida, tá? Com a utilização dos três grupos que ele colocou. A critério de curiosidade, o pino 1.0 vai ocupar mais ou menos 30% do canal medular da tíbia dos felinos. E o pino 1.6, o pino 1,5, que é o que a gente usa no Brasil, né? O 1.6 vai ocupar mais ou menos 45, 50% do canal medular. Então é bastante. É por isso que às vezes a gente não consegue fazer a transposição, não consegue passar duas corticais na hora de colocar esse pino, na hora de colocar o parafuso. O objetivo e a amostra que ele utilizou, então de amostra foram 33 tíbias de felinos adultos, tá? Então os animais vieram a óbito por condições não ortopédicas, e aí ele selecionou esses animais e pegou essas tíbias, fez um gap bem grande nessas tíbias e colocou na máquina para testar nesses três grupos. O objetivo era comparar a rigidez e força de três opções distintas de osteossíntese aplicadas à tíbia. Olha só, no grupo 1, ele utilizou uma placa 2.4 milímetros, uma placa LCP, e acrescentou também um pino intramedular de 1.0 milímetros. No grupo 2, ele também manteve a placa de espessura 2.4 milímetros e já acrescentou um pino 1.6, um pino mais espesso, que ocupa aí mais ou menos 50% do canal medular, o que impede às vezes da gente colocar parafusos bicorticais. E já no grupo 3, ele não inseriu nenhum tipo de pino intramedular, mas aumentou a espessura de placa, foi para 2.7 milímetros, tá? Então, olha só, qual seria a melhor opção? O que vocês acham? Grupo 1, uma placa 2.4 e um pino 1. Grupo 2, uma placa 2.4 e um pino 1.6, onde a gente sabe que não vai conseguir colocar parafusos bicorticais. E o grupo 3, onde foi acrescentado só a placa. Ele realizou alguns testes na máquina de torção, compressão axial e carga axial até a falha. Ó, então segue aqui as imagens da máquina que ele utilizou. Então, de novo aqui, ó, grupo 1, pino 1.0 e placa 2.4. E aí ele colocou todos os parafusos bicorticais. No grupo 2, ele colocou apenas o parafuso mais proximal e o mais distal bicortical e todo o resto ele era apenas monocortical, só cortical cis, porque eles batiam no pino, não tinha como atravessar a segunda cortical, a cortical trans. E no grupo 3, ele fez a mesma coisa, só que com uma placa 2.7.
que a gente teve de resultado quando testou isso, colocou isso à prova? O grupo 2 ele apresentou uma rigidez maior na região axial quando comparado ao grupo 3. E o grupo 1 apresentou o menor desempenho de todos em relação à força axial, quando se comparou com o grupo 2 e 3. E não houve diferenças significativas em relação à torção dessa tíbia em nenhum dos grupos. Então, basicamente, a gente pode concluir que para a tíbia felina, a melhor opção seria você optar pela osteossíntese utilizando o grupo 2, que é a placa 2.4 mais um pino 1.6. Aqui no Brasil, eu pelo menos não trabalho com placa 2.4 milímetros, geralmente é o sistema 1,5 ou o sistema 2.0 para animais menores. Então, a gente poderia colocar aí a utilização da placa 2.0 e o pino 1,5, né? Já que a gente não tem muito acesso ao pino 1.6 milímetros aqui no Brasil. Então, esse acabou sendo o padrão ouro, a melhor opção de escolha para a osteossíntese de tíbia em felinos. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se você tiver alguma dúvida, você me encontra nas redes sociais ou pode encontrar mais informações no meu site também. Tá certo? Um abraço.